Boa noite, graça e paz. E aí, como foram semana? Tudo bem? Certo? Muita luta, paz, tranquilidade, saúde, dinheiro no bolso. Esse nem tanto, né? Esse é sempre o mais difícil. A luta durante a semana? É normal, né? Vai continuar a nossa série de sermões, superação. Hoje nós vamos falar sobre o tema Querem Me Fazer Desistir. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, ou se você quiser acompanhar aqui na projeção, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 27 ao 31. Logo após a leitura, a gente vai fazer uma oração, pode ser? Mateus 27 ao 31. Diz assim então a palavra de Deus. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus possa falar com a gente aqui nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença. Pedimos a Ti a Tua graça, misericórdia para esse momento. Fala com o Teu povo, fala com a gente, Senhor. Possamos sair daqui fortalecidos, que saiamos daqui abastecidos pela Tua palavra. Que possamos compreender, que possamos entender o Teu querer em nossas vidas. Que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo esteja aqui nos direcionando, nos dando compreensão da Bíblia, da Sua palavra. Abençoa esse momento. Fala com a gente, Deus. Fortalece-nos, fortifica-nos pelo Teu poder. Dai-nos forças. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Você já passou por alguma situação difícil na vida, né? Com certeza. Infelizmente a vida não é aquele mar de rosas que a gente espera. Às vezes situações difíceis, elas nos pegam de surpresa ou até a gente convive com ela durante um tempo. Sei lá, estudar para o vestibular, por exemplo. É um período difícil para muita gente. Estudar para um concurso público é um período difícil também. Mudança de emprego, mudança na sua família. São algumas situações típicas do dia a dia que a gente passa, que eu creio que são situações difíceis para muita gente. Escalando um pouquinho o nível de dificuldade, aí entram as questões de saúde. Às vezes são pessoas que estão passando por depressão, por exemplo, opressão por parte de alguém, uma perda na família, uma doença na família. Situações que são um pouco mais difíceis, julgo eu, do que essas que eu tinha falado primeiramente. A vida, então, é essa mistura. Coisa boa, coisa ruim. Ora, a gente está feliz da vida, ora a gente está triste. Então, a vida é esse vai e vem. E, infelizmente, a gente passa por situações que são bastante difíceis. Alguns, inclusive, até desistem. Resolve desistir da vida. Infelizmente, por passar por situações tão difíceis, muitas pessoas acabam desistindo da vida. São atos extremos que alguns cometem. Numa espécie de fuga do problema, de fuga da situação, elas acabam tirando a própria vida, então, para acabar com todo o sofrimento, acabar com toda a dor. Às vezes a gente desiste, não da vida, mas às vezes a gente desiste de um projeto, às vezes a gente desiste de um objetivo, desiste de um emprego, de um estudo, desiste da nossa família, desiste da nossa devoção a Deus.
Às vezes nessas situações difíceis que a gente passa, a nossa atitude, aquilo que a gente quer fazer, é desistir. A gente não tem mais forças, então a gente quer desistir diante de todas as situações difíceis. E às vezes não precisa nem ser algo tão intenso, algo tão grave que se passa na nossa vida. Às vezes a gente pode estar passando, por exemplo, por um momento de fraqueza espiritual. Seja por um erro que você cometeu, seja por um pecado, ou às vezes pela opressão de alguém. Não sei, às vezes você está frustrado, os seus planos não saíram como você queria, e às vezes a sua vida espiritual então está em baixa. Às vezes você está sendo desprezado por alguém, não sei. E situações como essas nos desanimam, nos colocam para baixo e nos fazem querer desistir também muitas das vezes. Às vezes a gente está desanimado em seguir a Jesus. Às vezes a gente está desanimado em fazer a obra de Deus, está desanimado, por exemplo, em orar. A gente fica desanimado em vir à igreja. A gente fica desanimado em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia. A gente às vezes fica desanimado em ofertar com alegria na igreja. Às vezes a gente fica desanimado em ter comunhão com as pessoas aqui da igreja. A gente desanima de falar de Jesus para as outras pessoas. É como se Jesus não fizesse diferença nenhuma nas nossas vidas. Situações adversas que nos vêm e que nos desanimam muitas das vezes. Jesus, Deus que se encarnou e viveu a nossa vida humana, Ele também passou por situações difíceis. Jesus, Ele passou por várias situações que poderiam tê-lo feito desistir. Jesus passou por poucas e boas. Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, eu teria desistido já por tudo aquilo que Ele passou quando Ele esteve aqui no nosso meio. Mas no fim das contas Ele não desistiu. Ele não desistiu porque Ele tinha um objetivo. E eu quero que você grave uma coisa aqui nessa noite então. Eu quero que você grave um ponto bastante importante. Sempre pense para além da situação que você está vivendo. Se inspire em Jesus para encontrar forças, para pensar além da situação difícil, além da sua aprovação. E tem mais. Encare a situação difícil da sua vida, encare a aprovação como sendo parte muito importante da sua jornada aqui na Terra. Isso faz parte. Isso vai te forjar, isso vai te amadurecer. Faz parte da sua vida as situações difíceis. Encare elas, vença elas. Se inspire na vida de Jesus para que isso seja uma possibilidade na sua vida. Jesus foi essa pessoa, eu creio, que pensou para além da situação difícil que ele estava vivendo, das coisas difíceis que ele passou. Jesus, ele tinha um objetivo, Jesus, ele tinha um propósito e ele tinha que cumprir isso. Ele sempre estava pensando à frente, creio eu. Se a gente voltar um pouco, digamos assim, lá no início de tudo, no início da criação, Deus criou o mundo, tudo perfeito. Contudo, houve um momento em que o homem decidiu se separar de Deus por uma escolha errada. O homem então decide tomar um caminho oposto de Deus. O homem peca. O pecado então entra na nossa realidade. O pecado então causa aquela bagunça toda. Há essa ruptura, essa separação entre a criatura e o Criador, entre Deus e os seres humanos. Há essa ruptura, e a consequência dessa ruptura, a consequência desse pecado, dessa atitude que foi cometida lá atrás é a morte. E é uma coisa meio lógica, porque se Deus é aquele que provê a vida, uma vez que você vai na direção oposta dele, uma consequência óbvia e lógica é a morte. Mas Deus, sendo amoroso, Ele, mesmo o homem tendo pecado,
Deus decide tomar para si a consequência desse pecado. Deus decide tomar então para si a culpa, digamos assim. E apesar de ser o homem que pecou, Deus pega para si a culpa e decide então sofrer as consequências desse pecado, que é a morte. Deus então inicia um plano de salvação da humanidade. Se você quer saber mais detalhes desse plano, a Bíblia toda vai falar dele. Procura o seu pastor lá, o pastor não está aqui hoje, né? Então, já vou jogar a bucha para ele, Pergunta para ele, pergunta para o seu pastor que plano de salvação é esse de Deus. E esse plano, ele passa por Moisés, passa por Abraão, passa por Davi, Isaac, Noé, Jacó, enfim. Passa por todos esses servos de Deus e ele tem um ápice, tem o clímax na figura de Cristo, na figura de Jesus. Esse é o ponto mais alto do plano de Deus para salvar a humanidade. A questão é essa. A consequência daquele pecado lá atrás é a morte. Desta forma, Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele resolveu morrer no seu lugar. É o que a gente chama de morte substitutiva. Jesus te substituiu. Jesus sofreu a consequência do pecado por você. Jesus morreu no seu lugar. E com isso ele traz a salvação e nós temos a possibilidade de viver novamente juntos com Deus. Contudo, esse período que Jesus passou aqui na terra sendo homem, não foi nada fácil. Jesus começa o seu ministério público lá por volta dos 30 anos. Ali ele fez milagres. Ele era venerado por muitos, mas odiado por outros. Que estranho, né? Havia um grupo religioso, você conhece muito bem, os fariseus, e parte desse grupo, não todos, mas parte desse grupo queria, por pura e simples inveja, queria acabar com o ministério de Cristo na terra. Até então os fariseus, eles eram o centro da religiosidade judaica. Aí do nada vem um rabi, um mestre, e começa a ser o centro das atenções naquele momento. Então alguns dos fariseus pegaram e pensaram, pode parar, o que é isso? Não pode não. Por pura inveja, eles queriam acabar com o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus, ele se submeteu à pequenez humana. Jesus, ele se submeteu à vida de criatura aqui na terra. O próprio Criador se misturou às suas criaturas. Há um tempo atrás, na época em que as pessoas assistiam televisão aberta, tinha um quadro no Fantástico que chamava Chefe Secreto. Não sei se vocês se lembram, se vocês já assistiram. Era um quadro que o chefe de uma empresa, o patrão de uma empresa, ele se disfarçava de empregado comum e ele trabalhava, acho que durante uma semana, não lembro o período, ele trabalhava durante um tempo na sua própria fábrica, na sua própria empresa. Ele estava disfarçado ali no meio dos empregados. Ele era o chefe, ele era o dono da empresa e vivia disfarçado no meio dos empregados. E era interessante de ver porque são realidades completamente diferentes. A de chefe, a de dono de empresa e a de empregado. E era legal de ver porque o chefe tomava conhecimento de como é viver ali entre os empregados. Ele ficava sabendo das histórias dos empregados. Muitos dos chefes até davam aumento para os empregados. Eles perceberam que o salário deles era um pouco para o trabalho que eles exerciam. Aí eu fico imaginando Deus, sendo o Criador, Rei Todo-Poderoso do universo, desce e se submete a viver junto das criaturas. Imagina a humilhação, isso é humilhante, se você for pensar, para aquele que é Criador, para aquele que é dono de tudo. Isso é muito humilhante, é desconfortável, no mínimo. Mas Jesus se submeteu a tudo isso. Jesus, ele vai passar por provações pelo próprio diabo. Jesus, ele vai passar por apuros. Em certa ocasião, queriam apedrejá-lo. Jesus teve que, sair correndo. Jesus foi taxado de louco pela própria família. Jesus, ele era sugado por multidões que queriam apenas a cura.
Jesus, ele não tinha descanso. Certa ocasião, lá no Getsêmani, ele suou sangue. Tamanha aflição que ele estava sentindo. Jesus foi traído por aquele que vivia ali junto com ele. Jesus passou por muitas situações difíceis. Finalmente, aquele grupo que perseguia ele conseguiu prender Jesus. Através desse traidor, Judas Iscariotes, parte dos fariseus, parte da liderança religiosa judaica da época, consegue prender Jesus e leva ele para ser julgado por Pilatos. Foi um julgamento meio que às pressas, um julgamento ali um pouco errado, digamos assim. Pilatos, que era o governador da Judéia, ali na região, contra a sua consciência, e devido à multidão que estava em êxtase, estava furiosa, Pilatos acaba condenando Jesus à morte, condenando Jesus a ser crucificado. Um homem completamente inocente foi crucificado por crimes que ele jamais cometeu. Foi sentenciado a ter uma morte brutal. E é aí que a gente chega então no texto que a gente leu no início. É nesse momento, quando Pilatos está julgando Jesus e quando ele dá a sentença, que vem o texto que a gente leu. E eu queria ler novamente esse texto. Mateus 27, do 27 ao 31, vai falar assim: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Eu fico imaginando a mente daqueles soldados, se eles soubessem quem de fato estava diante deles. Carson, um comentarista da Bíblia, ele vai falar sobre a ironia da cruz. Porque Jesus, ele estava sendo humilhado. Colocaram uma coroa de espinhos, pegaram uma capa vermelha de algum soldado, vestiram Jesus, pegaram um pedaço de pau para servir como cetro, e os soldados ficavam reverenciando, obviamente, ironicamente, Jesus ali na frente deles: Salve, rei dos judeus. Isso é irônico porque aquele que estava sendo zombado como rei, de fato era o rei do universo. De fato era o todo-poderoso Criador. E eu fico imaginando se aqueles soldados soubessem quem estava na frente deles, como que seria a mente deles. Jesus então foi morto, crucificado por pura inveja. E o ponto é, gente, nada hoje faria sentido se Jesus tivesse desistido naquele momento. Se Jesus tivesse sucumbido às pressões, se Jesus tivesse desistido àquela opressão, àquela humilhação, aquele castigo, aquele linchamento, se Jesus tivesse desistido, nada hoje faria sentido, estaria tudo acabado. A cruz era vergonhosa, a cruz era maldita, conforme a própria Bíblia fala. A cruz era para criminoso, mas Jesus morreu nela. Jesus seguiu firme até o fim. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um objetivo, e ele não desistiu, mesmo passando por tudo isso. E a pergunta que eu faço é: por que tudo isso? Eu já respondi. Jesus tinha uma missão a cumprir: morrer em uma cruz para te salvar. Jesus passou e perseverou por todos esses momentos para que a sua missão tivesse êxito: morrer na cruz para te salvar. Mesmo em meio à provação, mesmo em meio à humilhação, aquela situação horrível que ele passou, Jesus continuou porque ele tinha um alvo, uma missão a ser cumprida. Em meio à zombaria, sentindo o peso da responsabilidade, sentindo o peso da sua missão diante do Pai, Jesus ainda estava agarrado ao seu propósito, à sua missão. E isso é muito legal,
Lá em Mateus capítulo 26, vai nos falar que quando os soldados foram lá no Getsêmani prender Jesus, mesmo naquela ocasião, Jesus continuou citando a Bíblia. Mesmo naquela ocasião, Jesus sabia tudo aquilo que iria se decorrer a partir daquele momento. Mesmo assim, Jesus ainda continuava pregando, continuava falando a respeito da sua missão. João, capítulo 18, versículo 37, vai nos mostrar que quando Pôncio Pilatos estava interrogando Jesus, Jesus ainda estava anunciando que ele veio ali, ele estava ali para dar testemunho da verdade. Lucas capítulo 23 vai falar que quando Jesus estava indo para ser crucificado, ele estava levando a cruz, ele já não estava mais aguentando, já estava todo ensanguentado, já estava fraco, já estava todo ferido. Mesmo assim, em certa ocasião, Lucas vai nos dar esse detalhe na Bíblia, mesmo assim, em certa ocasião, Jesus vai parar e vai pregar para algumas mulheres que estavam chorando ali, vendo ele. Curioso isso, né? Jesus estava indo para morrer, para ser crucificado, e ele para e começa a pregar para aquelas mulheres. Isso é ter consciência do seu propósito. Isso é ter consciência da sua missão. Também em Lucas 23 vai falar que, mesmo crucificado, Jesus ainda tira forças para evangelizar o ladrão na cruz. Então, não importa se é no Getsêmani, não importa se é ali no julgamento com Pôncio Pilatos, não importa se é indo para ser crucificado, levando a cruz todo ensanguentado, não importa se já está em cima da cruz, se já está para morrer, Jesus continua pregando, Jesus continua fazendo a sua missão. Jesus tinha plena ciência dela, Jesus tinha plena ciência da sua missão e a cumpriu até o fim, mesmo diante de todas as situações difíceis, mesmo diante de todas aquelas provações. Ele sempre olhava para além da situação. Ele tinha discernimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus fez tudo isso para glorificar o Pai e por amor a você. João 3,16 vai nos falar desse grande amor de Deus. Pois Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz por você. Jesus sofreu e deu a vida por você. Eu quero que você preste atenção nesse ponto agora. Persevere você também na sua provação, em gratidão e honra a esse sacrifício que Jesus fez lá atrás. Quando você estiver passando por um momento difícil, quando você estiver passando por uma situação ruim, lembre-se do sacrifício de Cristo. E em gratidão àquilo que Ele fez, passe pelo seu momento difícil. Em gratidão e em honra ao que Cristo fez por você lá atrás, tenha forças para viver o seu momento difícil. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13 vai falar assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. De alguma maneira, gente, o sofrimento que a gente passa aqui, a situação difícil que a gente passa aqui, de alguma maneira nos remete lá ao sofrimento de Jesus. O próprio Pedro vai falar aqui que alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus sabe exatamente o que você passa, afinal ele passou isso também. Então, para fechar, eu queria deixar alguns pontos aqui com você. Não desista. No mundo, vocês vão ter aflição, mas saiba que no meio dessas aflições, nós temos um Salvador que já passou por tudo isso, e Ele é plenamente capaz de te ajudar. Não importa a situação que você está passando, Jesus é capaz de ajudar. Seja uma situação com alguém, seja uma situação na sua empresa, na sua saúde, ou uma situação aqui dentro da sua mente.
Jesus é plenamente capaz para te ajudar. Não desista, persevere na sua luta. Por mais difícil que seja, saiba que Jesus está com você. Não desista. Mesmo passando por momentos difíceis, somos chamados para cumprir a nossa missão de dar glórias a Deus e de proclamar o nome de Jesus a todos. Nas situações difíceis, não desista de servir a Deus, não desista de orar, não desista de estudar a Bíblia, não desista de vir aqui na igreja e ter esse momento de comunhão com as pessoas. Não desista. Por mais difícil que seja, por mais que às vezes a gente quer desistir, eu em muitas situações também, eu paro e penso, poxa, chega, já deu pra mim, eu quero desistir. Aí vem o desânimo, aí a gente não quer fazer nada, a gente fica desanimado com tudo. Mas no nome de Jesus, não desista. Jesus é aquele que te ajuda. Não desista da sua missão. Por mais que esteja difícil, continue dando glórias a Deus através da sua vida. Continue proclamando o nome de Deus, continue adorando a Deus, continue fazendo a obra de Deus, continue vivendo para a glória de Deus. Não desista. Jesus está com você. Não saia da presença dele, não deixe a obra de Deus. A situação é difícil, mas persevere. Não desista. Na força que Deus te dá, supere o desânimo, supere a tristeza e continue firme na sua missão. O profeta Isaías, ele vai nos falar aquele que é um dos principais textos na Bíblia com relação ao renovo que o Senhor dá, com relação às novas forças que o Senhor nos concede. Isaías 40, a partir do versículo 27, vai falar assim: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Talvez você se pergunte. Aí o profeta responde: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor encontram forças. Não ache que por si só você vai produzir esse ânimo, você vai produzir essa força que lhe falta. Não ache isso. É apenas Deus que vai conseguir. Eu lembro que quando eu era adolescente, nada me cansava. Eu andava de bicicleta o dia inteiro, no bairro inteiro, eu chegava, jogava bola, eu subia a ladeira, descia, eu ficava o dia inteiro e nada me cansava. Hoje, se eu jogar bola 10 minutos, eu já estou morrendo. Hoje, qualquer coisa me cansa. Talvez na sua vida espiritual você esteja assim também, igual eu hoje. Talvez você esteja cansado. Talvez talvez lhe falte força. Deus é esse que renova as suas forças. Deus é esse que consegue te colocar de pé e te fazer prosseguir na batalha diária. Deus é esse que te dá forças, que renova as suas forças para você viver a luta de cada dia. Amém? Você consegue se colocar em pé? Vamos orar? A gente vai orar então para que Deus renove as nossas forças. Não precisa levantar a mão, tá bom? Só responde mentalmente aí com você. Quem aqui está cansado? Quem aqui está pensando em desistir de alguma coisa? Às vezes você está cansado da sua vida devocional, está cansado da sua família, está cansado do seu emprego, está cansado da sua própria vida. Quem aqui está cansado? Saiba que Deus é capaz, plenamente capaz de renovar as suas forças, de te dar ânimo novamente, de te dar vigor novamente. Creia nesse Deus que Ele vai te fortalecer. Vamos orar?
para que Deus fortaleça as nossas vidas. Vamos orar também pelas necessidades gerais da igreja, pelos pedidos que vocês têm aí, aqueles que estão fazendo pedidos na internet também, que nós possamos orar por todos esses. Oremos então. Se você quiser se colocar de joelhos, fique à vontade. Santo Deus eterno Pai, nos colocamos na tua presença mais uma vez. Agora pedimos a ti pela tua força, pela tua misericórdia, ó Deus. Muitas das vezes estamos cansados, muitas das vezes estamos querendo desistir, muitas das vezes a gente não aguenta mais, Deus. A gente quer jogar a toalha, mas é nesse momento que a gente olha para a tua palavra e a gente percebe palavras que nos animam e que nos fortalecem. O Senhor nos escreveu através do profeta Isaías que o Senhor é aquele que renova as nossas forças. E é por isso que é a Ti que oramos. Deus, renova as nossas forças. No nome de Jesus é que te pedimos. Se porventura estamos cansados, desanimados, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Não conseguimos encontrar forças por nós mesmos. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E é por isso que precisamos de algo externo a nós. Esse algo é Ti, Senhor. Precisamos do Senhor para nos fortalecer. Precisamos do Senhor para nos animar novamente. Cuida da Tua igreja. Cuida das pessoas que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo na internet. Dai-nos forças para que possamos prosseguir na caminhada cristã, na nossa jornada aqui na terra. Dai-nos forças para seguir os nossos empregos, das nossas famílias, dos nossos estudos, das nossas vidas particulares. Dai-nos forças para seguirmos firmes aqui na Tua presença na igreja, para fazermos a Tua obra, Deus. Enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua presença, Pai. Pedimos a Ti em favor também daqueles pedidos que estão sendo feitos, seja na internet, ou seja aquele pedido que está no coração das pessoas que estão aqui presentes. Ouve a cada necessidade. Tenha misericórdia das nossas necessidades, ó Deus. Precisamos de Ti. É só a Ti que recorremos, porque sabemos que o Senhor é Deus poderoso, aquele que criou céus e terra, aquele que tem condições de mudar a nossa vida. Se conosco, ó Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.